nome é Gleison Capistrano, sou doutorando em ensino pela Rede Nordeste de Ensino, RENOEM, no Polo IFCE, em parceria entre o Centro de Referência de Educação à Distância, o CREAD, e o Grupo de Pesquisa e Inovação, Recursos Didáticos, Produtos Educacionais e Tecnológicos do GREPET, estamos promovendo mais uma entrevista da série Educação e Inclusão. O nosso entrevistado de hoje é Luiz Carlos Shinoda, ator, diretor teatral, professor, pesquisador e produtor cultural. Atualmente é professor do curso de formação básica em teatro da Secretaria de Cultura e Turismo de Maracanaú, hoje com o tema Educação, Inclusão e Arte. Olá, professor Shinoda. Olá, Luiz. Nossa entrevista, como é um programa de uma série chamada Educação e Inclusão, eu vou dedicar esse momento a uma audiodescrição, onde nós possamos também descrever para aquelas pessoas que têm deficiência visual, que apenas nos ouvem, então tentar visualizar, imaginar o nosso ambiente e a nós. Eu tenho mais ou menos 1,65 m, a minha pele é branca, mas eu sou um pouquinho moreno, então eu sou branco, mas eu tenho uma pele um pouco escurecida, quase parda. Meu cabelo é preto e uso óculos. Estou vestindo uma camisa preta e calça jeans. Eu peço agora ao professor Shinoda que ele também se autodescreva. Tá bom. Eu sou um homem negro, estou de calça, sapato branco, de blusa social preta com os detalhes brancos, que são folhas. As folhas. Estou usando óculos, tenho um cabelo crespo, barba. Eu ia falar o cabelo um pouco curto, mas eu acho que não, tem um pouco de volume. E estou com um livro nas mãos, que é o catálogo, e um programa, um flyer de um espetáculo teatral chamado Fantástico Circo do Artista da Fome. Prazer tê-lo aqui na nossa série Educação, Inclusão e Arte. Obrigado pelo convite. Vamos fazer esse encontro render a partir desses 3 temas, que são bem abrangentes, mas também se cruzam em determinados momentos na minha trajetória. Professor Shinoda, fale um pouco sobre você. Então, eu sou artista de Maracanaú, faço teatro desde 2009, profissionalmente. Eu comecei no Maracanaú a partir de, ainda adolescente, ainda criança, na verdade com meus 12 anos, participando de grupos na escola, mas de maneira muito, para acompanhar o currículo, por conta da disciplina de arte na escola. E depois eu fui percebendo que essa experiência que começou dentro da escola, ela foi começando a me motivar a ter outros aprendizados, a conhecer outros, ter outras experiências. E aos 14 anos eu conheci um grupo no Maracanaú, que foi o Pastoreio Nossa Senhora de Fátima, que existe há mais de 70 anos no município, com a mestra Dila Costa. E eu comecei a frequentar esse grupo em Maracanaú a partir de alguns amigos que participavam desse grupo cultural. Então eu comecei a frequentar de maneira ainda muito, como eu posso dizer, por conta dos amigos, por conta das amizades que eu tinha. E aí eu fui gostando, fui me interessando pelo assunto, nunca tinha feito teatro antes. E aí com 16 anos eu decidi que eu queria fazer isso de maneira, enquanto carreira profissional, ali terminando o ensino médio. Quando eu terminei o ensino médio, com 19 anos, eu terminei com 17, com 19 eu comecei a dar aula num projeto numa escola do meu município, que era um projeto chamado Mais Educação. Então, o que é que eu fazia? Quando eu entrei no circuito dos grupos de teatro da minha cidade, todo o conhecimento que eu tinha com esses grupos, eu de alguma maneira facilitava dentro desse processo do Mais Educação, desse projeto, que era num contraturno, dos alunos que estudavam de manhã e iam para a escola à tarde para fazer essas experiências. Aí tinha esses reforços escolares, tinha das disciplinas obrigatórias da escola, mas também a escola oportunizava você ter contato com outras matérias, com outras disciplinas, inclusive a disciplina de arte, no meu caso, o teatro.
Então eu comecei a facilitar essa vivência, e aí essa experiência que eu tinha como artista dentro da cidade me motivou também nesse desejo de buscar uma formação a partir dessa experiência como professor de teatro, né? Isso em 2009. Quando foi 2011, eu fiz vestibular para o curso de licenciatura em teatro do IFCE. Isso para mim é bacana estar aqui, porque eu me sinto em casa, né? Sou cria também do Instituto Federal. E eu curso a licenciatura em teatro com esse desejo de me tornar professor e também poder facilitar essas vivências em teatro a partir desse conhecimento que a gente vai adquirindo dentro da faculdade, né? Em 2021, eu faço mestrado, né? Entro no mestrado da UFC, e hoje sou licenciado em teatro e mestre em artes pela UFC. Licenciado em teatro no IFCE e mestre em artes pela UFC, né? E também tem um grupo de teatro que eu montei, né? Que eu sou cofundador, que é o Cangás Coletivo Teatral, que é um grupo de Maracanaú, que já foi residente em Fortaleza, mas agora está residente em Maracanaú, que de alguma maneira é um coletivo que eu consegui desenvolver alguns processos artísticos, né, processos criativos, como montagem de espetáculo, pesquisa de linguagem, mas também dentro da perspectiva da formação, né? Então a gente consegue desenvolver cursos e oficinas a partir do teatro, né? Entendendo o teatro como área de conhecimento, que ele vai destrinchando em várias, como é que eu posso dizer, em vários conhecimentos, né? Relacionados à expressão corporal, ao trabalho com a voz, ao trabalho com a improvisação, ao trabalho com a criação de cena, com a direção teatral, preparação de ator, e aí é um caminho, um bom percurso. Professor Shinoda, quem seria o público para esses cursos e oficinas? Olha só, eu acredito no teatro como um lugar de encontro, tá? Então, independentemente se a pessoa tem ou não experiência na área, eu acredito que o teatro ele é esse lugar de que esse encontro ele pode se dar de maneira muito positiva, sabe? Então, eu já tive experiências de ministrar aula tanto para pessoas com experiência em teatro, mas também pessoas que não tinham nenhuma experiência, né? Como a gente fala, o teatro, tem uma frase do Augusto Boal, que ele fala que o teatro é feito para atores, mas também para não atores, né? Todo mundo pode fazer teatro, inclusive os atores. Então, porque todo mundo, inclusive tem uma teórica norte-americana, que é a Annie Boga, que é uma arte educadora, que ela fala que todos nós temos um comportamento talentoso. Ela não fala do talento, que é essa perspectiva do dom, ou seja, você tem o dom e eu não teria esse dom, né? Mas sim um comportamento talentoso. O que seria esse comportamento talentoso? Essa capacidade que a pessoa tem de ser mais desenvolta, de ter uma certa desinibição, né? Porém, até aquela pessoa mais tímida, ela pode também desenvolver esse comportamento talentoso, né? A partir de um treinamento, a partir de um processo, a partir de um lugar também de descobrir esse seu comportamento talentoso, né? Então eu busco, na minha experiência como professor, agregar esses dois públicos, né? Inclusive de faixas etárias diferentes, né? Que também é uma pesquisa que eu venho desenvolvendo, que eu venho praticando, que é bastante recente, que é um projeto de formação que eu sou professor na Secretaria de Cultura e Turismo de Maracanaú, e lá é um projeto de formação básica em teatro. Então todo mundo pode fazer teatro a partir de 8 anos, né? E aí eu tenho alunos de diversas faixas etárias diferentes. Eu penso a metodologia intergeracional para trabalhar com crianças de 8 anos e jovens adultos e também idosos, né, que fazem parte do curso. Então a gente tenta criar esse lugar que para mim me interessa do teatro, que é esse lugar da diversidade, do encontro e da produção da diferença, né? Como o teatro é a arte do encontro, independentemente da sua trajetória ou da sua idade, você tem uma experiência para ser compartilhada, né? Então é aí que o teatro acontece, nessa experiência que é compartilhada, né? Nessa experiência que acontece comigo, nessa experiência que acontece nesse encontro entre duas pessoas e nessa experiência que acontece entre essas duas pessoas e alguém que observa.
Professor Shinoda, eu estou vendo nas suas mãos um material. Uhum. O senhor gostaria de falar desse material? Então, esse aqui é um catálogo que a gente lançou em 2020, que conta sobre os 10 anos do meu grupo de teatro, do grupo que eu faço parte, que é o Cangás Coletivo Teatral. Pode olhar. Esse catálogo ele conta um pouco da história do coletivo, que é uma história bem interessante no município de Maracanaú. O Cangás ele surgiu de um movimento social que existia no município, que era o MURRAN, Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, e nós éramos voluntários desse movimento social e a gente trabalhava com teatro informativo, né? A gente fazia algumas campanhas acerca da questão da hanseníase, sobre o tratamento, sobre como você conseguia descobrir, né, quando estava com a doença. E a gente fazia essas campanhas de sensibilização e de informação na comunidade acerca da hanseníase. E nós éramos jovens, adolescentes, a gente fazia isso por meio do teatro. O teatro como veículo, né, de levar essa informação. Então o Cangás surge desse movimento social de 2005 até 2009, e em 2010 o grupo ele se desvincula do movimento e começa a trabalhar com a pesquisa de linguagem, né? Que aí quando se inaugura essa perspectiva do que consta no catálogo. E aí a partir de então a gente começou a desenvolver uma pesquisa de grupo que começa desde esse teatro informativo no MURRAN, mas também que começou a desenvolver com a montagem de textos teatrais da dramaturgia nacional, mas também da dramaturgia internacional. E nesse catálogo tem um pouco da história do grupo, a montagem dos espetáculos, a pesquisa de linguagem do grupo, mas também os processos formativos. Em 2017 a gente lançou em Fortaleza um curso de teatro, que é o Curso Livre de Práticas Teatrais, e no catálogo a gente também conta um pouco sobre as experiências que a gente desenvolveu nesse curso. E é legal você ter perguntado sobre para quem é o teatro, porque nesse grupo de práticas teatrais vinham pessoas de áreas diferentes, né? A gente tinha alunos que tinham formação em direito, psicologia, professores, pessoas de áreas profissionais diferentes, que encontravam no teatro um lugar que poderia desenvolver uma potencialidade. Não necessariamente você viria a se tornar um artista profissional, um ator, uma atriz profissional, mas entendia que o teatro podia ser uma boa ferramenta para desenvolver sua comunicação, sua relação com as pessoas, sua expressão. Então, foi uma experiência bem bacana com o curso livre. E aí, nesse catálogo, a gente conta um pouco dessa trajetória que o coletivo vem fazendo, né? De 2010 até 2020. Ele está disponível de alguma forma para quem quiser acessar? A gente tem os canais do Cangaias, né, do coletivo, que é só entrar em contato com a gente que a gente disponibiliza. A gente disponibiliza esse catálogo também nas bibliotecas, né, tanto comunitárias em Maracanaú, como também nas bibliotecas públicas também de Fortaleza. Então é fácil encontrar esse material. E caso você queira adquirir o material, é só entrar em contato com a gente pelas redes sociais que a gente disponibiliza. Vamos colocar na descrição do vídeo, tá? Informações para quem quiser entrar em contato com o grupo. Professor, eu estou vendo um outro material, né, de divulgação. Fale um pouco sobre esse material. Então, esse aqui é um programa, né, de um espetáculo que se chama O Fantástico Circo do Artista da Fome, que foi a última montagem do coletivo, a última montagem do Cangaias, e é um espetáculo que segue uma pesquisa minha e do grupo, a partir de um autor da literatura universal, que é o Kafka. A gente tem uma pesquisa a partir da literatura kafkiana, e esse é o segundo trabalho que a gente desenvolve a partir da literatura do Kafka. O primeiro foi o Na Colônia Penal, que é uma novela do Kafka, e a segunda montagem foi O Artista da Fome, que é esse espetáculo que a gente está em circulação. Inclusive, agora durante o mês de março, a gente está desenvolvendo um projeto que é o Circuito Metropolitano Cangaias 15 anos, que comemora os 15 anos do coletivo. Então a gente está circulando pela região metropolitana, a gente está fazendo Guaiúba, Maracanaú, Pacatuba e Horizonte, apresentando um espetáculo, realizando uma oficina de teatro, que a oficina se chama Teatro Híbrido e Jogos de Cena. Nessa oficina a gente apresenta alguns processos investigativos que originaram o espetáculo, uma relação entre literatura, teatro e circo, e à noite a gente realiza o espetáculo. A oficina acontece no período diurno e à noite acontece o espetáculo.
Ambas as atividades são gratuitas para o público, né? Está sendo bem interessante. Professor, o senhor gostaria de falar um pouco também sobre... o senhor gostaria de falar um pouco sobre os seus projetos futuros? Então, a gente vem desenvolvendo tanto essa pesquisa com o Kafka, né? Que inclusive a gente tem interesse em desenvolver outras montagens em cima desse autor, né? Eu também sou professor da Secretaria de Cultura de Maracanaú, então essa experiência que eu desenvolvo lá no município é uma experiência interessante também de formação, né? Para crianças, jovens e adultos que queiram se interessar no teatro, né? Maracanaú também é um berço tem um movimento cultural muito, muito potente, né? É interessante pensar a formação artística dentro do município, porque eu venho, por exemplo, dentro de uma escola, que a gente chama de escola de teatro de grupo, né? Que seria isso? É um movimento que não institucional, né? Que acontece em vários bairros, em bairros, né? Acontece em várias cidades. É um movimento cultural que, de alguma maneira, ele interfere dentro da formação do artista, né? Eu estou falando isso porque, quando a gente pensa a formação do artista, a formação da arte, né, ela não está apenas circunscrita dentro da escola. Sim. Na verdade, muitas vezes, a experiência da escola ela não consegue abarcar, né? Por conta que é uma disciplina que ela é dividida que tem que abordar todas as linguagens, né? Então, muitas vezes, esses movimentos populares, esses grupos que acontecem, são esses grupos periféricos, eles acabam sendo uma escola de formação para jovens, né, para as crianças, e para quem queira se interessar dentro do universo artístico, né? Eu gosto de falar um pouco sobre isso, porque, por exemplo, no Maracanaú, nós temos vários movimentos populares, né, que envolvem desde o teatro, a dança, o circo, movimentos populares como o reizado, o pastoril. Eles acabam também sendo escolas na formação de novos artistas, né? Na descoberta também de novos artistas. Então acaba sendo uma experiência importante e gostaria de compartilhar. E esse espetáculo, o Artista da Fome, ele conta uma história bem, bem interessante, né? É um conto de 1924 que ele fala sobre um artista faquir que ele tem uma habilidade específica, que é ficar durante 40 dias sem se alimentar, né? E o Kafka, ele traz essa história sobre esse artista da fome, né? Que vive profissionalmente do seu ofício, né? E durante um momento, ele começa a perceber que a obra dele precisa ser mais valorizada, né? Então, era uma experiência que encantava o público, apesar de ser uma experiência de dor, uma experiência dolorosa, mas é uma experiência que encantava o público, mas também, com o passar do tempo, foi uma experiência que as pessoas começaram a se distanciar, né? E a arte desse artista começa a precisar ser valorizada, né? Então a gente vê que pega esse mote do conto do Kafka para, de alguma maneira, fazer uma reflexão sobre a relação entre arte e sociedade, entre artistas e as instituições. É um espetáculo lúdico, né? A gente traz a atmosfera do circo, traz ali a atmosfera desse teatro interativo. Tem vários elementos que a gente traz do circo, né? Como técnicas de manipulação, malabares, boneco, máscara, mas também tem um teor crítico, né? Que vem também da literatura kafkiana, que a gente tenta jogar dentro do espetáculo, né? É um espetáculo que a gente gosta muito de fazer, que a gente, inclusive, tem, como você falou, novos projetos, né? A gente quer cada vez mais poder circular com esse trabalho. Então, é um projeto que a gente tem muito carinho, né? Que a gente pretende apresentá-lo cada vez mais. Até porque foi um espetáculo que surgiu durante o período da pandemia. A gente estreou em 2020 esse espetáculo. E aí, Gleison, a gente pegou aquele período de 2 anos do distanciamento social, né? Onde os equipamentos culturais também estavam tentando encontrar uma nova forma de programação cultural, né, para a cidade. A gente apresentou esse trabalho em formato virtual, né? A gente apresentou esse trabalho em sede de grupos, né, de maneira virtual também, com câmera.
E aí só depois da reabertura econômica, né, desse processo pós-pandemia, em 2022, foi que a gente começou a retomar o espetáculo, né? Então, assim, a gente estreou o espetáculo em 2020, mas a gente realmente estreou o espetáculo e começou a entrar no circuito em 2023, né? Então, assim, está muito recente, né? Então, a gente tem cada vez mais desejo de apresentar esse trabalho, né? Tanto esse como outros espetáculos também do coletivo, que tem aqui no catálogo, né? Como um espetáculo infantil, o Regresso do Barco de Papel, outro espetáculo infantil que a gente tem, que é o Miau, a outra montagem que a gente tem do CAFA, que é o Na Colônia Penal, que são trabalhos que estão no repertório do coletivo, que a gente tem interesse de continuar apresentando, né? São espetáculos que trazem o lugar do entretenimento, que eu acho que é importante da arte, mas também que traz algo que para a gente é importante, que é uma crítica social, uma reflexão política. São espetáculos também, de certa forma, que traz um aspecto de formação, pelo fato de ter uma interseção entre várias linguagens, né? Uma relação com a literatura também, acaba sendo o próprio Kafka, né? É um autor da literatura universal que a gente apresenta o espetáculo, acaba despertando um interesse na leitura do autor, né? Que para a gente é importante, é interessante esse entrecruzamento, né? Entre as linguagens, né? Entre as disciplinas artísticas, entre as artes. Né? Professor Shinoda, o senhor falou um pouco sobre a arte e a escola. Né? Eu sou professor de ciências, né? Então eu acredito que a escola também é um bom berço para ações artísticas, incluindo o teatro. Né? Nos fale um pouco sobre como o teatro pode fazer esse papel de inclusão e utilizar na escola como um fator. Sim. Eu já participei de alguns projetos, isso que foi bem interessante, que era dessa parceria entre grupos culturais, né, entre grupos artísticos e a escola, né, e o estabelecimento de ensino. E era interessante, por exemplo, ter a experiência de tanto a gente apresentar trabalhos dentro da escola, né, espetáculos na escola, com espetáculos que às vezes tem a questão de trabalhar alguns temas, né, como meio ambiente, incentivo à leitura, saúde mental e temas variados da sociedade. E também a experiência de levar os alunos para o teatro para assistir os espetáculos, né? Eu tenho a percepção de que essa relação entre a escola como um espaço comunitário e um grupo cultural também como esse espaço comunitário, ele cada vez mais precisa estar próximo, né? Eu falo como artista de teatro porque é a minha linguagem, né? Mas eu falo também enquanto movimento cultural em sua abrangência, né? A relação da escola com os movimentos populares, né? A própria relação que a escola pode ter com grupos de dança, com grupos de quadrilha, com grupos que trabalham com ensaio cultural, né? Formação teatral. Então, assim, eu acho que o meu objetivo como artista também é esse, assim, de tentar fazer com que essas experiências que a gente tem, elas não fiquem apenas circunscritas ao que a gente desenvolve enquanto grupo, né? Mas que elas possam cada vez mais ser espalhadas, né? A gente possa fomentar essa participação e esse encontro entre esse grupo e a escola, né? Eu acho que na verdade é uma experiência que é frutífera, sabe? Uma experiência que pode criar bons vínculos, sabe? A experiência do teatro ela pode ser libertadora e de autoconhecimento, né? Eu acredito que a saúde mental dentro da escola iria ser uma forma de promover seria o teatro. Uhum. Porque o teatro ele é essa ferramenta de comunicação em tempo presente, né? Da relação entre corpos, né? Sim. Então, de alguma maneira, o teatro existe esse fenômeno teatral, ele é muito potente, né? De você estar comunicando uma informação, sabe? Então, por exemplo, eu estava falando da questão da época que eu fazia parte do movimento social, né? A gente fazia esse teatro informativo, né? Levava essa informação para ambientes diversos, assim. A gente estava falando da escola e me apresentei muitas vezes com o teatro informativo acerca da hanseníase, né? Do tratamento, da sensibilização sobre a hanseníase em escolas.
mas também apresentei com esses trabalhos em secretarias, em postos de saúde, e eram experiências muito potentes, né? De poder trazer essa informação, poder comunicar, poder contar essa história para o público, né? Sensibilizar. Sensibilizar. Professor Shinoda, estamos no limite de um tempo, né, determinado de espaço de produção de entrevista. Né? Eu sempre comento que as nossas entrevistas têm um limite temporal, né, um período de tempo de 30 minutos em média. E já estamos, infelizmente, eu amo o teatro, eu acredito que a arte, a cultura, ela forma o ser, né? E a escola é uma instituição formativa, né? E todas as ferramentas são importantes. Mas quem sabe a gente não pode vir falar novamente sobre o trabalho de teatro em outro momento. Quem sabe uma parte 2. Esteja convidado novamente. Mas eu coloco esse espaço para as informações finais, né? Se eu quiser agradecer alguém, por favor, use esse momento para terminar a entrevista, por favor. Eu agradeço o convite, né? Eu acho que é sempre importante ter esse espaço para a gente conversar sobre teatro, também os temas que atravessam a experiência teatral. Eu acho que de alguma forma a gente está debatendo sociedade também, quando a gente fala sobre linguagem artística, né? Quando a gente fala sobre esses temas. De alguma forma também poder trazer um pouco sobre a história desse coletivo, né? Que é um grupo importante de Maracanaú, ao mesmo tempo que, quando a gente fala sobre Maracanã, a gente está falando sobre uma cidade do Ceará, né? Está falando sobre Nordeste, está falando sobre Brasil. Eu acho que falar sobre esse grupo de teatro, sobre essas experiências que eu venho compartilhando, é também um documento histórico sobre a cultura do nosso país, né? Sim. Então, para mim, ter um espaço de conversar sobre essas experiências é sempre um prazer, assim. E fico aberto também para a gente ter outras oportunidades para a gente conversar sobre teatro e sobre arte, sobre formação, né? Sobre inclusão, né? O teatro como esse lugar que é o espaço da diversidade. Né? O teatro, para mim, ele sempre foi o lugar de encontro das diferenças, né? Sem preconceitos, né? De qualquer tipo, de qualquer origem. Então, para mim, sempre é uma experiência muito gratificante poder falar sobre a experiência teatral e tudo aquilo que a converge, aquilo que atravessa. Professor Shinoda, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Fico feliz pelo tema, né, e eu espero que haja um segundo momento. Eu agradeço a presença de todos e até o nosso próximo episódio aqui na série Educação e Inclusão. Um abraço.